Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. 11h58. Abrace a cidade de São Paulo com a Canção Nova. Você é convidado a ser um sócio do Clube da Evangelização e a fazer parte da nossa obra de levar a boa nova. Divulgue as atividades da Canção Nova na capital paulista. Sou sócia da Canção Nova há mais de 13 anos e o seu jeito de mostrar os tijolinhos e como construir a felicidade me ajudaram profundamente. Projeto Canção Nova abraça São Paulo. Você sempre perto da Canção Nova. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, muito boa tarde. O programa Mais Saúde hoje é em festa, porque eu estou recebendo uma pessoa muito querida que já participou do Mais Saúde pelo telefone, fez aquela pauta maravilhosa sobre panelas, que está disponível, vocês podem ouvir no YouTube. A minha queridíssima, a colega, amiga, irmã de fé, né? Como diria Roberto Carlos, né? Irmã de fé, camarada, né? Minha querida Lenita Salgado, doutora Lenita Salgado, que a partir de agora eu chamo de Lenita com muito carinho, que está aqui nos estúdios da Rádio América, mas para todo o Brasil pela Rede Canção Nova. Lenita, que prazer recebê-la. Nossa, quantos elogios. Meu Deus, muito obrigada, doutora Gisela. E como você tem a liberdade de me chamar de Lenita, com certeza eu também gostaria de chamar de Gisela. Por favor, né? E no dia a dia você sabe que eu te chamo de Gis, né? Exatamente. Porque realmente somos irmãs mesmo, colegas de trabalho, irmãs de fé, e é muito gostoso, é um prazer. Eu que agradeço de estar aqui com você. Eu sei o quanto você é querida e o quanto tem o retorno, né, de tudo isso lá no dia a dia, no meu consultório, nos locais que eu atendo, o quanto as pessoas gostam e prestigiam bastante esse programa. E eu sempre fico muito feliz por saber que você leva a saúde a todas as pessoas. Nossa saúde, né, Lenita? Porque nós sabemos, como irmãs de fé que somos. Conheci a Lenita quando o Roque e eu éramos ministros da Eucaristia no Santuário Nossa Senhora dos Prazeres, lá em Itapecerica da Serra, do Padre Alberto Gambarinha, que aproveitando, Isso mandando mesmo. Um beijo para ele, né? Com certeza, para todo o pessoal de Itapecerica. Para todo o pessoal de Itapecerica, né? E lá, então, conhecendo Lenita, o marido que fazia umas leituras, sempre frequentavam a missa. E uma coisa que a gente não pode perder de vista, né, Lenita? O corpo humano é uma obra-prima de Deus. Aliás, foi a última coisa que Deus fez, então ele fez caprichado. E eu ainda brinco e digo assim, que mais caprichado ainda, porque a última criação dele mesmo fomos nós mulheres, né? Com certeza, e que capricho, né? Que não foi é? isso, com certeza. Então o corpo é, além de uma bênção e um presente de Deus, é templo do Espírito Santo. Justamente. Então, e eu gosto de estar falando, hoje nós vamos fazer uma pauta interessantíssima que eu pedi para a Lenita trazer esse tema para nós, que é sobre paladar, gosto, sabor. Por que uns gostam, outros não gostam? Por que criança a gente tem que insistir mais com certos alimentos? Porque o paladar, mas isso eu vou deixar para a doutora Lenita estar aqui colocando para nós. Mas deixa eu contar, gente, a Lenita, além de tudo, a doutora Lenita é docente, ela é professora daqueles cursos de pós-graduação e extensão de nutrição clínica funcional, feitos lá pela AVP Consultoria Nutricional, Divisão de Ensino e Pesquisa. Além disso, ela também faz parte, ela é membro do Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos, nutricionista do time de vôlei, né, de Araçatuba, equipe masculina e feminina. Você fez esse trabalho em 2011, 2012, né? Podemos depois um dia fazer uma pauta aqui sobre nutrição esportiva, né? Com certeza. Mas a doutora Lenita também atende consultório particular. Aonde? Aqui em São Paulo, Itapecerica da Serra, Alphaville, São Lourenço da Serra, Piracicaba, Rio Claro e Urupês. Lenita, como é que você consegue, minha querida? Acho que você tem uns clones, ou então você faz que nem Padre Pio, bilocação. Porque, caramba de Deus, que bênção você poder se disponibilizar para toda essa população, né? Então, eu sempre digo que é aquilo que eu sempre falo, né, Gisela? É amor. Quando a gente ama aquilo que a gente
faz, a gente... E assim, o que eu mais me encanta nessa nossa profissão é o resultado que nós temos, né? Exato. Que é tão rápido. Tão rápido, nós temos certeza que o corpo é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem que habitar num corpo extremamente saudável. Então, isso é muitíssimo importante. E é esse amor de ir atendendo as pessoas. Então, a gente começa atendendo, de repente, um paciente num local e ali já começa aquilo se multiplicar e depois... E o que é bom se propaga, né? Daí fica o que gostou e que quer ir e também quero, e aí atende meu marido, depois os meus filhos, eu sei como é que é, né? Porque quando a gente converte um, quer converter a família inteira, a família inteira. E aí as pessoas ouvem o seu programa e a gente atende na mesma linha e as pessoas vão através dos sites, do YouTube. Exatamente. E a coisa vai se propagando e quando a gente vê, a gente está nesse bolo aí, mas que é muito saudável e muito gostoso. E como nós praticamos essa alimentação, nós temos forças para tudo isso. Concorda comigo? Concordo plenamente. E Deus capacita, né? Amém? Amém, com certeza. amém. É o que mais nós pedimos para Ele todo dia, né? Amém. Mas, Lenita, vamos explicar para os nossos ouvintes um pouco o que é paladar, como é que é esse negócio de sentir gosto? Explica direitinho para os nossos ouvintes. Com certeza. Então, assim, para a gente entender um pouquinho sobre o paladar, né? Então, eu não quero ser muito técnica, mas algumas colocações acabo fazendo. E o paladar, ele é um sentido químico que, juntamente com o olfato, ele está entre as capacidades mais primitivas do nosso sistema nervoso central. Então, assim, a grosso modo, por exemplo, o olfato, o paladar, ele nos permite distinguir alimentos indesejáveis, por exemplo, alimentos estragados. Então, quando nós colocamos um alimento que não está em condições de nós consumirmos, o paladar e o olfato... É uma defesa, né? É uma defesa, seria uma defesa. E isso é muito importante para o nosso organismo. Primeira coisa que nós temos que entender, como é que é formado o paladar. E aqui, assim, eu tenho uma preocupação muito grande e eu dou uma atenção muito especial lá no consultório com as mulheres que pretendem engravidar e com as gestantes, as mãezinhas. E as lactantes também, que seriam as mães que estão amamentando. Por quê? Porque isso é muito importante. O paladar, ele é desenvolvido durante a gestação. Olha que interessante, quer dizer que o que a mãe come interfere naquilo que a criança vai gostar? Perfeitamente, é isso mesmo, Gisela, é assim mesmo. Então, aquela mãe que tem uma alimentação rica em doces, gorduras hidrogenadas, eu não chamo de alimentos, mas produtos alimentícios, né? Que seriam aqueles produtos, né? Seria, por exemplo, um suco cheio de corantes, de conservantes, de aditivos alimentares. Então, a mãe que tem o hábito para frituras, infelizmente, mãezinha, o seu filho vai nascer com paladar aguçado para estes alimentos. Olha que interessante. Aí é aquela mãe que chega no consultório com a criança de 3 anos e diz assim pra gente: doutor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Minha filha não come, ou meu filho não come uma fruta, não come uma verdura, um legume. Aí eu sempre viro pra mãe e digo assim: mãe, você consome? Você e o pai, né? Você e o pai consomem? Você comia isso durante a gravidez? Né? A gente sabe que as informações, elas acabam mudando e eu tenho sempre muito essa preocupação de nunca deixar o paciente sair do consultório com peso, né? Com peso de consciência e tudo mais. Né? Porque eu brinco, eu uso essa expressão, Lenita, enquanto a gente não sabe, Deus perdoa. Isso, justamente, mas com certeza, é perdão total, eu tenho certeza disso. Então, de repente, aquela mãezinha que chega pra mim e diz assim: olha, eu realmente hoje, eu introduzi estes alimentos na minha casa, mas quando eu engravidei, eu não sabia dessa importância. Exato. E aí, o que acontece? Essas substâncias, a criança, ela vai se familiarizando, por exemplo, com o paladar de uma hortaliça, um paladar de uma fruta, isso através do líquido amniótico. Então, isso é passado, nós temos estudos mostrando sobre isso é passado no ventre materno. Então, olha que lindo. Olha que lindo e a importância disso. Deus é perfeito, né? Eu digo, quanto mais eu estudo, mais eu sinto a presença de Deus
Exato. né? Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, com certeza. Então, olha, é muito importante. Quando a gente começa a introduzir os alimentos para a criança, né? Depois, seja ali, se a criança é amamentada, seria ali por volta de 6 meses, ou se não é antes, enfim, né? Nós temos aí as particularidades de cada caso. Isso é nítido. A criança que consumia, que consumia então esses alimentos, por exemplo, muitos doces, o que vai acontecer? Essa mãe, quando ela introduz os alimentos, a criança tem dificuldade, por exemplo, para a papa salgada. Uhum. A criança começa a rejeitar estes alimentos. Olha. Então, isso é muito importante, né? Outra coisa muito interessante, assim, o paladar, a gente tem que entender que isso vem tudo ali das nossas papilas gustativas. E uma coisa muito interessante é que essas papilas são recicladas a cada 7 a 10 dias. Nós reciclamos as papilas gustativas. Então, as papilas gustativas são aqueles botõezinhos que quando a gente puxa a língua e olha no espelho, tem uns botõezinhos. Aquelas são, então, as papilas gustativas. Elas, então, são renovadas a cada 7 a 10 dias. Que interessante. Né? Sempre assim, né, Gisela? A gente tem que partir que tudo isso são formados por células. E as nossas células, e isso eu falo que mais uma perfeição de Deus, nossas células, nós não temos as mesmas células que nós nascemos. Elas são renovadas. E aí eu questiono os ouvintes, eu questiono os pacientes no meu consultório no dia a dia. Qual é a qualidade das células que você quer renovar no dia a dia? São células lotadas de nutrientes, onde através desses nutrientes elas vão executar os trabalhos e se renovarem de forma saudáveis? Ou nós vamos renovar as células desnutridas? Como é que fica uma renovação? Eu fico imaginando como é que fica a renovação celular de uma pessoa, por exemplo, que não come hortaliças. E, gente, vamos lembrar que nós trocamos 50 milhões de células todos os dias, hein? E temos que manter as outras existentes. Então, realmente, é uma questão importantíssima, né? Não perder esse foco, né? É um grande desafio, né? E aí, quando a gente pensa, então, nas células das papilas gustativas, elas se renovam entre 7 a 10 dias. Então, isso é interessante, por quê? Porque quando eu atendo meu paciente, a primeira vez, essa pessoa não tem paladar para hortaliças. E depois, ainda, eles brincam. Já teve paciente que disse assim, olha, existe alguma reza, alguma coisa aí que a senhora faz e que de repente a gente começa a ter paladar para fruta, a gente senta na mesa e quer consumir salada. Por quê? Porque quando eu vou melhorando, já a gente vai falar um pouquinho de nutrientes que vão melhorar aí essa renovação celular, o que vai acontecer? Essas células, elas vão se renovando de uma maneira que elas começam a reconhecer o nutriente no alimento. Então é aquela pessoa que de repente ela gosta de doce, mas ela não tem necessidade de comer um doce. Isso é muito complicado. Uma coisa é eu gostar e saber, olha, eu vou comer tal dia, ok? Num horário interessante. Eu determino. Eu tenho controle. Controle. Podem me colocar o doce que eu mais aprecio na minha frente, mas hoje eu não quero. Hoje eu preciso da fruta. Então isso, eu sempre falo para o paciente, não se cobre. É um desequilíbrio que está acontecendo no seu organismo. Perfeito. E quando eu começo a reequilibrar esse organismo, tudo isso vai acontecendo, né, Gisela? Isso é muito lindo. É lindo. Então, eu sei que a gente não tem muito tempo, pois eu gosto tanto de falar. Mas é muito bacana. Mas vamos lá, que nós temos esse bloco e mais um. Mas vamos lá. Ótimo, perfeito. Então, só para a gente entender, através dessas papilas gustativas, então, nós sentimos o sabor amargo, que é aquele onde nós sentimos lá no finalzinho da língua. Não sei se língua tem pé, mas eu brinco que é no pé da língua, sabe? Aquele... Lá perto do sininho. Isso, lá próximo da garganta, lá atrás. Depois, nós temos o sabor ácido, que seria mais nas laterais, mas lá no fundo, tá? E nós temos também o sabor salgado, que seria nas laterais, e o sabor doce seria mais aqui bem na ponta da língua. Né? E isso é muito interessante nós entendermos. E, além disso, hoje já se fala muito do quinto sabor, né? Que é o sabor umami, que essa palavra umami em japonês significa saboroso, que nada mais é, né? Que seria o glutamato monossódico.
né? E que eu, sinceramente, não recomendo. Exato, nós aqui falamos muito sobre evitar, assim, ao máximo, no livro Alimente Bem Suas Emoções, eu faço uma denúncia no início sobre os corantes e conservantes e tudo aquilo que prejudica o cérebro, e a gente sabe que nós temos canais de glutamato no cérebro que são excitatórios. Agora, realmente, mas a gente percebe o quanto a pessoa fica viciada nesse sabor, porque é um sabor muito forte. Que, aliás, todos os corantes, o grande problema é que esses corantes e edulcorantes, eles são exageradamente saborosos. Aí depois a coitadinha da papila gustativa pega uma frutinha, não tem graça. Não tem graça, justamente. Eu falo muito isso no consultório. Gente, o alimento é a coisa mais saborosa do mundo. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez, justamente, né? Ainda a gente brinca. Eu tenho várias crianças com uma graça, crianças de igreja, e eles falam, tia, esse é do bem? Esse é do mal? Que delícia! É muito gostoso ouvir isso, né? Então, quando a gente sente realmente o sabor do alimento e a gente tira, por exemplo, esse glutamato, né, é muito prazeroso, né? Bom, o que é interessante também é nós entendemos que o olfato e o paladar, eles estão juntos, né? Então, assim, o olfato, nós costumamos dizer que ele corresponde de 80% a 90% do paladar. Olha que interessante. Olha que coisa interessante. Então, o alimento entra na boca e aquilo já vai, então, para o olfato. Então, é aquela sensação prazerosa. Não tem alimento, eu tenho alimento que eu consumo, por exemplo, uma fruta, da época, um melão, e eu sempre brinco, ai, esse melão eu tenho vontade de comer agradecendo a Deus de joelhos. Olha, Por quê? Porque vem aquela sensação, a gente sente aquele aroma e isso é muito saboroso, ok? Então, né, olha, nunca deixem de levar isso em consideração. Esse desenvolvimento do paladar, essa preferência por sabores saudáveis é desenvolvido durante a gravidez e durante a amamentação. Quantos pacientes que a gente introduz a salada e eles começam a colocar temperos, eles falam, eu não gostei, fica azedo. E eu digo, olha, consome, pega uma folha de alface, coloca na sua boca e sinta o sabor dessa alface, dessa rúcula, por exemplo, de uma fruta da época. Nós, né, tá saindo aí o morango, mas, por exemplo, o morango orgânico, a gente coloca, por exemplo, lá na nossa cozinha, aquele cheiro delicioso. Nossa, invade a casa. Invade a casa, né? Então, isso é muito interessante, ok? E aí, então, infelizmente, nós estamos tendo, né, de anos para cá, uma grande quantidade, um bombardeio de aditivos. Exato. E dentre essas substâncias que eu chamo de tóxicas e venenosas, perfeito, nós temos os adoçantes. E eu tenho uma grande preocupação com adoçantes, mas uma grande preocupação. Primeiro, por quê? Porque esse sabor doce, né, que é reconhecido pela língua, também nós vamos ter células no intestino que reconhecem esse sabor. E aí, o que vai acontecer? Quando entra, nós temos assim, é bem complexo isso, mas de modo geral, quando nós consumimos adoçantes, nós estamos aumentando a absorção de glicose no nosso organismo. E um excesso de glicose leva ao quê? Ao aumento de massa gordurosa, de tecido gorduroso. E isso não é interessante. Por isso, gente, que eu vou convidar vocês a irem lá no YouTube e pegarem um programa maravilhoso que a doutora Aline e eu fizemos da vez passada, ao vivo aqui também, nos estúdios da Rádio América, mas para todo o Brasil, né? Pela Rede Canção Nova. E nós falamos, até o tema do programa foi interessante, que nós lançamos assim a frase, sabia que adoçante engorda? Isso. Então, gente, esses detalhes todos estão muito bem pautados na nossa conversa, que você pode estar colocando doutora Lenita Salgado. Então vocês vão encontrar o programa das panelas. Isso. Tem esse programa que nós estamos fazendo hoje sobre paladar e também sobre adoçantes. Muito interessante, isso é uma novidade, né, desse detalhe de que aquilo que a nossa língua reconhece
o nosso intestino também tem a capacidade de reconhecer. Isso, né? Nós costumamos falar que seriam através de receptores, né? Então, nós temos receptores, os mesmos receptores para a glicose são receptores também para adoçante. Então, quanto mais adoçante, então, de repente, a pessoa para de consumir açúcar. E aí, o que realmente, eu volto a insistir, eu sempre falo para meus pacientes, sinta o sabor de um chá, da erva do chá. É uma questão, é o desafio dos 14 dias, que na verdade em 10 você já consegue sentir a diferença, E né? muita, Gisela, com certeza. E assim, quem desenvolve esse paladar, né, retoma esse paladar original, vamos dizer assim, quando, por exemplo, alguém me serve um chá com açúcar... Ai, meu Deus. Aquilo incomoda, né? Eu procuro, cadê o sabor daquela erva? Cadê o sabor da erva? Você só vê o açúcar, né? Só vê o açúcar. Então, eu sempre começo assim, não é diabético. Se for diabético, é um outro caso. Sim. Aí, né, nós temos que, de repente, usar um adoçante, mas nós temos adoçantes, por exemplo, eu recomendo a estévia. Até agora foi o único que a gente não teve nenhuma contraindicação, né? Que é muito interessante. Mas eu uso uma coisa muito interessante. Primeiro assim, ó, qual é o suco que precisa adoçar? Gente, laranja não precisa adoçar, um abacaxi da época, um abacaxi bem saboroso não precisa adoçar. Os sucos que precisarem adoçar, por exemplo, limão e maracujá. Aí, o que a gente tem feito e que tem dado um resultado muito interessante? Me conte. É a utilização da batata Yacon. Olha que interessante. A batata Yacon é aquela, para quem não conhece, ela parece uma batata doce. Ela é conhecida como batata do diabético. Por quê? Porque ela tem vários componentes, vários nutrientes e fitoquímicos que ajudam a reduzir a glicemia. Só que, por exemplo, o meu paciente não é diabético. Aí ele vai consumir a batata Yacon, ele vai ter uma queda da glicemia, do açúcar no sangue? Não, de maneira alguma. Se for necessário, ela reduz o açúcar no sangue. Mas se não for necessário, ela não reduz. E essa batata Yacon, o benefício dela é quando nós consumimos ela crua. Então, eu sempre peço para as pessoas cortarem 2 rodelas bem grossas, descasca e liquidifica com um suco, por exemplo, de maracujá. Olha que interessante. Um suco de limão. E aí, claro que não... Aí, volto a insistir. Não é aquela coisa que vai ficar super doce. Mas ela vai ficar assim, bem... Muito mais palatável. Muito mais palatável. E, gente, é uma questão de costume. Lembra daquela história que eu falo? Não põe adoçante nem açúcar no café. Toma fazendo careta, mas toma. No 15º dia, convido a tomar como tomava antigamente. Ninguém consegue. É o desafio dos 14 dias. Acho que eu vou reduzir para 10, então. Olha, com essa informação. Com essa informação, com certeza. Bom, meus queridos e queridas, esse é o programa Mais Saúde. Vocês entenderam por que eu tô tão contente que a doutora Lenita tá aqui com a gente? Olha quanta informação bacana. E você, mãe, já pode fazer a diferença na sua gravidez. Isso a gente chama de epigenética, que é uma grande novidade e que perpetua, que a gente está sabendo, né, Lenita, e nas gerações futuras desse bebê. Então, o que você faz de bem durante a gestação para o seu bebê é também para o seu neto, para o seu bisneto, é uma coisa muito interessante. Mas olha, nós vamos para um breve intervalo e já estamos de volta aqui falando desse tema incrível que é o paladar. Eu estou aqui para entregar meu coração, para entregar a minha vida. Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui para amar-te mais, para seguir-te até o fim. Jesus, eu estou aqui.
Estamos apresentando Mais Saúde. Confira agora PHN com Dunga, um convite à santidade para jovens e adultos. Tem gente que acredita em Jesus, mas não acredita naquilo que ele falou. Já parou para pensar nisso? Tem gente que acredita em Jesus, mas não acredita naquilo que ele disse. Ele disse: o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, terá a vida que não morre. Quando ele diz que terá a vida, é a vida que ele quer dar a cada um de nós, uma vida que não morre, é uma vida eterna. Não é que você vai ter essa vida só depois que você morrer, então você vai ter uma vida eterna. Não, quem come do meu corpo, quem bebe do meu sangue, já tem essa vida. Você conferiu PHN com Dunga. A nossa missão é evangelizar. A Rádio América representa na minha vida a igreja na minha casa. O que nos motiva é saber que durante todo o dia podemos levar Deus ao seu coração. Com minha companhia de dia, de noite, à tarde, de todas as horas. Melhor coisa que existe para a evangelização de nossas casas. Fique conosco. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Venha viver uma tarde de oração na loja Canção Nova de São Paulo, dia 5 de agosto, do meio-dia às 3 da tarde, com a presença de Cleto e Maria Renata da TV Canção Nova. Momento de oração, louvor e o terço da misericórdia. Na rua São Bento, número 43, próximo ao Largo São Francisco, no centro de São Paulo. Tarde de oração na loja Canção Nova, dia 5 de agosto. Participe! Informações 3382-9800. Sabemos muito bem que a Virgem Santíssima é a rainha do céu e da terra, mas ela é mais mãe do que rainha. Santa Teresinha do Menino Jesus. Meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Aqui é Padre Christian, da paróquia Santa Gertrudes e Santuário Nossa Senhora Mãe dos Aflitos. E santuário, para a igreja, tem seu significado de encontro, de peregrinação, onde o povo de Deus vai pedir que Deus possa conceder muitas graças. O Santuário Pai das Misericórdias será um grande lugar de encontro, onde muitos encontrarão a Deus, irão agradecer a Deus por todos os benefícios que tem realizado. E aqueles que forem buscar a Deus, possa cada vez mais dar o testemunho das graças que Deus tem realizado no nosso meio. Santuário do Pai das Misericórdias, uma atitude de fé. Terça e quinta, a partir das 8 da noite, programa Em Família. Na Rádio América. Um debate sério e responsável sobre os assuntos relacionados à família. Como é linda a nossa família. Em Família, a sua formação começa aqui. Rádio América. 12h29. Divulgar a canção nova é propagar a boa nova, convidando os paulistanos a viverem em comunhão com Cristo, unidos uns aos outros como irmãos. A essa união que conforta e direciona a igreja, demos o nome de Abraço. Abraço. E a graça que eu recebi frequentando a igreja e as vigílias foi que o meu marido foi libertado do álcool. Projeto Canção Nova Abraça São Paulo. Conheça e faça parte. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. E hoje o programa Mais Saúde, que está interessantíssimo, nós estamos falando sobre paladar. E para isso está participando a minha super colega, querida amiga, a doutora Lenita Salgado, que está aqui nos estúdios da Rádio América ao vivo para você aqui do Brasil inteiro, que nos ouve através da rede Canção Nova. E Lenita, você estava dizendo então que a mulher já na gestação pode fazer a diferença no paladar daquela criança. Mas vamos extrapolar, vamos agora para os idosos. O que acontece com o envelhecimento? O que acontece com o paladar no envelhecimento?
Então, olha, isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que no dia a dia também nós atendemos, existe uma procura muito grande, né? Por uma qualidade de vida melhor nessa melhor idade que nós chamamos os idosos. E a partir dos 60 anos, isso é natural, né, da vida, os idosos, eles começam a ter perda desse paladar. Ailine, você fala 60 anos idoso, o ano que vem eu serei uma idosa? De jeito nenhum. Gente, precisamos rever esses conceitos, Olha, eu concordo plenamente, e porque eu digo sempre, meu objetivo e o objetivo da minha vida para os meus pacientes é que nós possamos viver até 150 anos. Olha, os centenários eu sei que nós seremos, né? Agora, os nossos telômeros têm capacidade de divisão celular até quantos anos? Eles dividem, exatamente, eu não sei te dizer, mas eles se dividem por muitos e muitos anos. Eu acho que até eles 120, até 120 nós temos telômeros para isso. Então, gente, olha, viver até 120 anos, geneticamente é realmente possível, né, Lenita? Com certeza. Então, sejamos centenários saudáveis, e aí o que a gente tem que fazer para não perder esse paladar? Isso mesmo. Então, olha que interessante, nós estamos aqui querendo aumentar anos de vida, isso é muito bom. Então, o que é muito interessante, né? Que o idoso, eu não gosto muito de falar essa palavra, eu digo, a pessoa da melhor idade, porque realmente é da melhor idade, o que acontece? Ela começa a perder paladares, principalmente para o sabor salgado e amargo. E aí, claro, que se ela for consumir alimentos amargos, seria tudo de bom. Por exemplo, agrião, Ela vai ficando menos sensível a esses sabores? Vai ficando sensível. E aí, o que acontece? Por exemplo, uma comida que para nós estaria num ponto ideal de sal, para essa pessoa não. E, Lenita, você está me fazendo ver uma coisa muito interessante. A importância de já treinar o paladar para quando estejamos envelhecendo, para que entupir de sal? Justamente. Para que você não sinta essa necessidade depois que realmente receptores vão se enfraquecendo. Com certeza. Então, isso, Gisela, é um processo durante toda a vida. Exato. Então, eu falo que é durante a gestação, a mãe durante a amamentação, quando, então, essa criança... A introdução dos alimentos, essa criança já vai caminhando sozinha, lá na primeira infância, na adolescência, o adulto jovem, o adulto, quer dizer, é um eterno treino. Eu digo que é um eterno treino praticar uma alimentação saudável. Uhum. E o sal estaria aí também, que é muito interessante. Né? Agora, além disso, o que é que pega? Que aí vai interferir muito nesse paladar, vindo gosto amargo, boca seca, são os medicamentos. Exato. Então, o indivíduo que teve uma má alimentação, ele desequilibra o organismo. E quando ele desequilibra o organismo, eu diria para vocês, não tem como, né? Os medicamentos existem para isso. É um diabetes, uma hipertensão e uma série de outras coisas envolvidas. E realmente, excesso o medicamento em si, ele é um grande responsável por essa boca seca, né? Justamente. Xerostomia que chama, Xerostomia. Né? Então, por exemplo, os antidepressivos, olha o que eles causam. Boca seca, gosto residual amargo ou aquele paladar metálico. Já viu o paciente que reclama pra gente que parece que ele tem um ferro na boca? É paladar amargo. Na quimioterapia, muitas vezes acontece isso, né? E os antidepressivos também. Os antibióticos, paladar amargo. Então, olha que coisa interessante. Os quimioterápicos... Aquela boca amarga que a pessoa sente, né? Aquela boca amarga. Aí é fígado, né? Que todo mundo reclama, né? Não é assim? É isso mesmo. Então, aos quimioterápicos, além desse gosto metálico, também a xerostomia, que seria aquela boca seca, né? Outra coisa que, né, eu gostaria que nem passasse perto disso, mas acho que é interessante a gente falar também o tabagismo. Ai, gente, e nós mulheres, como estamos fumando? Eu acho que com esse negócio agora da gente não poder fumar dentro dos ambientes, as pessoas não poderem fumar, estamos notando, agora eu vejo muito mais mulheres do que homens. Justamente. Mas, Gisela, eu fico muito feliz da geração que está vindo. Né? Então, eu vejo assim, antigamente, na minha época, porque eu tenho quase a sua idade também, na nossa época era chato, chique fumar. Né? Hoje, por exemplo, meus filhos, eles olham com preconceito para um fumante. Isso, Então, assim, eles falam, nossa, a pessoa fuma, como se fosse... Eu digo, gente, isso não pode nem, né, ser abordado dessa maneira. Mas eu vejo, então, essas futuras gerações querendo fugir disso. Isso é ótimo. Isso é muito bom.
Álcool e café também podem causar boca seca. Então, né, pensem, né, no exagero do café. Porque a saliva tem um papel importantíssimo, né, Lenita? Além da primeira porta de anticorpos, né, para higienizar aquele alimento que estamos iniciando, mas também para hidratar essas papilas gustativas, não? Justamente para a hidratação dessas papilas gustativas. Isso fato é que quantas vezes a gente pega um paciente que quando a gente vai avaliar sinais e sintomas, a gente não avalia as papilas murcha, vamos dizer, gastas, né? Eu diria, quase 100 papilas gustativas. Exato. Uma língua coitadinha, o pneu careca. Pneu careca, justamente, definiu perfeitíssimo, é isso mesmo, né? Então, o que é interessante, né? Além disso, outra coisa que eu me lembrei agora também, Gisela, são as pessoas que têm aquela língua esbranquiçada. Aquele tapetinho, né? Aquele tapete. Vamos convidar todo mundo, acabando o programa, vai no espelho e bota a língua pra fora. Justamente. Se você tiver aquele carpete branco, né, um tapetinho branco, o que pode ser, Lenita? Isso, então, bom, primeiro assim, a língua é como um dente, ela tem que ser escovada. Né? Sabia disso? Porque tem muita gente que não sabe. Que não escova a língua. Isso não tem nada a ver com nível financeiro nem cultural, porque no consultório a gente ensina a passar fio dental, escovinha entre os dentes. Porque ali fica um foco de bactérias, né? Com certeza. Então, gente, isso é um momento importante da gente estar falando. Tem que escovar a língua, né? Escovar a língua é muito importante, né? Porque nós estamos ali removendo células mortas, impurezas, né? Os restos de alimentos que ficam. Por exemplo, pessoas que têm fissuras na língua, né? Ali fica acumulado alimentos. Então, é muito interessante. Depois do programa, concordo com você. Acho que todo mundo tem que ir lá examinar a língua e prestar atenção nesse detalhe. E o que pode ser essa língua branca? E olha, ela está muito ligada a problemas intestinais. Então, são enzimas, desequilíbrios de enzimas intestinais que vão dar um reflexo para nós lá na língua. E aí, eu insisto muito nisso, a saúde intestinal. Então, eu falo que, olha, primeira coisa que a gente tem que entender, se o nosso organismo é formado por trilhões de células e essas células se renovam diariamente, e essas células, essa renovação e esse trabalho dessas células acontecem através de células nutridas, eu tenho que nutrir meu paciente. Perfeito. Tenho que nutrir as pessoas. Para eu nutrir, por onde que entra o nutriente? É o intestino. Então, o intestino é um órgão muito, muito importante. Eu diria todo o sistema digestório, porque ele está todo ligado. Então, nós temos um reflexo de uma má saúde intestinal ali na língua. E aí, né, quando a gente pensa numa saúde intestinal, a gente pensa que isso aqui é o tema para um outro programa, com certeza. Né? Mas, assim, a grosso modo, nós temos que pensar na saúde dessas células ali do intestino, então através de vários nutrientes, mas principalmente na nossa microbiota intestinal, que nós chamamos, é muito conhecido como flora intestinal, não seria isso? Exato. E aí, assim, bem a grosso modo, né, porque isso aqui seria muitos detalhes para a gente falar, mas é a importância das fibras para uma saúde intestinal. E aí eu insisto na biomassa da banana verde. Gente, vocês estão vendo que o discurso é o mesmo? Por quê? Porque o que é bom, a verdade é uma só, né? Então, o que acontece? Gente, biomassa tem exatamente, você vai lá no maissaude.cançãonova.com, você tem lá como fazer, tem todos os programas. Eu fui no restaurante do chefe Renato Calef, nós filmamos o passo a passo. Na revista agora da Canção Nova de setembro, tem a receita, o passo a passo. Então, gente, é o que a doutora Lenita está falando. Biomassa é uma das melhores fibras para nós estarmos cuidando. Eu brinco e digo que as bactérias intestinais do bem são os pedreiros da nossa parede intestinal. Concordo plenamente, não tem definição melhor, é perfeito. E Gisela, aí eu volto num outro ponto. Lembra que eu falei da batata Yacon? Sim. A batata Yacon também tem fibras muito interessantes para o intestino. Exato. Então, olha, eu falo, gente,
coisa linda. E é perfeito. Eu não tenho nenhuma dúvida que foi Deus que fez isso tudo, mas nenhuma dúvida. Com Porque certeza. quanto mais eu estudo, mais eu entendo A perfeição. A perfeição. E aí, se eu coloco uma batata e a compro para adoçar um suco, ao invés de eu estar colocando uma substância tóxica no meu organismo, eu estou dando uma fonte de fibra, fornecendo para o meu organismo uma fonte de fibras fundamental ainda para o meu intestino. Gente, nada substitui comida. Nada substitui, concordo plenamente. Então, assim, eu falo, a gente vê a diferença. Nossa. A pessoa que consome alimentos, a pessoa, como ela é saudável, né? E Lenita, eu tô morrendo de medo que acabe o programa sem você contar para os nossos ouvintes quais são os nutrientes que podem melhorar esse paladar. E aqui, se você também puder aproveitar e dar uma encaixadinha naquelas pessoas que estão fazendo quimioterapia e que tem essa alteração de paladar, seria bem interessante. Isso mesmo. Então, assim, na quimioterapia, a gente sabe que fica bem comprometido o paladar. Então, de repente, alguns desses alimentos, eu vou falar de alguns nutrientes e os alimentos fontes. Mas, assim, a pessoa vai tentando o que ela consegue, né? A gente sabe que o paladar fica muito comprometido em função, né, de todas as questões da quimioterapia. Mas, assim, uma coisa é essa língua esbranquiçada, esse tapetinho que nós falamos, mas nós temos também a língua pálida. E a língua pálida é uma deficiência de zinco. Olha que interessante. Então, olhe no espelho, a nossa língua ela tem que estar bem vermelhinha, rosadinha. A língua pálida é deficiência de zinco. E isso aí vai interferir ali nas nossas papilas gustativas, ok? Então, quais são os alimentos fontes? Cereais integrais. Então, eu sempre falo, gente, troquem arroz branco, arroz refinado pelo arroz integral. Nós nunca perderemos por isso, nunca, jamais. E aí, se já tem o problema de estar ali, por ser um alimento que não é tão comum, porque realmente um arroz branco, ele é muito saudável. Desculpa, ele é prazeroso para a maioria das pessoas, mas não é saudável. Exato. Então, já prepare esse arroz integral com uma hortaliça, né? Por exemplo, brócolis, com milho, com uma cenoura, coloca uma erva, um arroz incrementado, né? Arroz incrementado, ok? As oleaginosas, como as castanhas também, né? E a gente sabe que castanhas têm um custo, mas não é para comer 1 quilo. Eu recomendo 5 unidades por dia. Olha aí, gente. Gisela, eu tenho uma paciente, é a coisa mais linda. Ela pega a aposentadoria dela, ela vai no mercado, ela compra 15 castanhas do Brasil e no segundo quinzena, na segunda quinzena, mais 15 castanhas do Brasil. Que bonitinha. Ou ela fala para mim, não custa nada. É investimento, concorda? Né? Melhor gastar o dinheiro assim do que na farmácia, né? Com certeza. Eu digo, gente, é nítido isso. Quem consome alimentos, não usa medicamentos. E ela é muito bem orientada por você mesma, né, Lenita? Porque o fato dela não comprar muito também não deixa aquela problemática de você ter aquela... Quando você vai na casa de algum paciente, vê aquele pote de oleaginosas e pergunta, escuta, de quando é? Sabe que eu não sei? Eu acho que é do Natal passado. Justamente, um pouco assim, né? Porque eu brinco, bicho sabe o que é bom. Então, essa substância... Essa eu gostei, Lenita. Bicho sabe que é bom. Então, como as castanhas, né, são riquíssimas, primeiro, elas têm que ser armazenadas em geladeiras, em potinhos de vidro. Aquele potinho de vidro que a gente ia jogar fora, guarda. Nunca desprezem isso. E aí, o que é interessante? Guardar em geladeira. Porque se fica fora de geladeira e muito tempo... elas começam a criar uma série de bichinhos ali que acabam com o nosso intestino. Exato. Isso não é interessante. Então, as oleaginosas também são alimentos fontes de zinco. As carnes, de modo geral, a carne bovina, né? Outro nutriente muito interessante é a vitamina A. A vitamina A é a vitamina de regeneração de mucosas. Então, por exemplo, a mucosa da boca, a mucosa do intestino. E aí, onde nós temos a vitamina A? Nós temos principalmente por exemplo, hortaliças amarelas. E, inclusive, a couve, quando vai ficando sem a clorofila,
O que é aquele amarelo? Não é que ela ficou velha, a gente tá vendo o quê? A luteína, o carotenoide. Então, eu amo aquele suco de couve. Maravilhoso! Nossa, muito bem lembrado. Perfeito. Então, essas folhas verdes, né? Então, nós temos tudo aí. Os ovos. Gente, ovo importantíssimo, não? Tem colina pro cérebro. A mulher grávida tem que comer ovo. Justamente. Aliás, todos nós temos que comer pelo menos um ovo por dia, né? Já comi o meu hoje de manhã. Eu também, Gisela, ia dizer isso. Olha, gente, pelo amor de Deus, eu e a Gisela, com certeza, a Gisela já ouviu isso, mas nós somos da época, quando nós nos formamos, que o ovo aumentava colesterol. Gente, eu mesma já escrevi isso em livro. Em livros. Não mais do que 3 por semana. E cuidado. A gema não, pelo amor de Deus. É. Gente, comam ovo e principalmente a gema, ok? Mas é o que eu acho bonito da ciência. Porque esses conceitos vão mudando a partir do momento que você tem comprovação científica. Então, hoje nós temos comprovação científica de que até 2 ovos por dia não aumenta perfil lipídico. E que a gente está cansado de saber que só 30% do colesterol está associado à alimentação. O restante, gente, quando está alto, não tem jeito, tem que tomar estatina para fazer o quê? Graças a Deus tem remédio. Tem remédio, isso. Sabe, como está na Bíblia, né? O homem sensato não despreza os medicamentos, né? Justamente. E aí tá a nutrição para ajudar também a evitar os efeitos colaterais dessa medicação, né? Justamente. E aí? Então, aí, para melhorar o gosto metálico também, entra novamente o zinco. Gente, olha, zinco é importantíssimo. Importantíssimo. Então, alimentos integrais, né? Olha, gente, uma outra fonte que eu uso muito no consultório, porque aquela coisa de sermos práticos, semente de gergelim. Gente, é tudo de bom. Olha, a melhora, por exemplo, o sabor de uma salada. Uma cenoura ralada, assim, coloca uma sementinha de gergelim. Faz um croque-croque, que é gostoso. Muito saboroso. Mas eu recomendo também, no início, que a pessoa às vezes estranha consumir aquela semente, coloca uma colherzinha de café num suco de frutas, liquidifica. Que interessante. Aí já coloca a biomassa da banana verde, sim, com certeza. Isso é muito importante, porque nós estamos garantindo o zinco, né? Perfeito. E aí você me fez lembrar uma coisa, que mãe, criança com paladar ruim, veja se não está faltando zinco, assim, aquela criança que está enjoada, não tem apetite, às vezes pode ser o zinco que está faltando para aguçar essas papilas gustativas. Perfeito, muito bem lembrado, né, Gisela, porque a gente chama, né, de inapetência. É o que mais a gente vê no dia a dia, criança que não tem fome, mas ela tem a língua com tapetinho branco e a língua descolorida. Então, isso que é uma deficiência. Então, gente, olhando a língua das crianças também. Isso, perfeito, né? Olha, o cobre é outro nutriente muito importante para melhorar esse gosto metálico. E aí, o cobre, além de cereais integrais, folhas verdes escuras, nas castanhas, no chocolate. Cacau é importantíssimo. Né? Porque o pessoal não acha que nutricionista só passa coisa ruim? Não. Eu falo, eu quebro esse paradigma, Lenita, quando eu dou para o meu paciente degustar chocolate. O chocolate do bem, né? Claro, o chocolate do bem. Ele assim, como assim? Eu falei, aqui você já viu que é totalmente diferente o roteiro, né? Então, vamos lá. Isso mesmo, justamente, surpreende, né, Gisela? Surpreende, é isso mesmo. O ferro, né? Então, eu sempre falo, as pessoas acham que ferro só tem na carne vermelha. Eu digo, gente, folhosos verdes escuros é uma fonte excelente de ferro. Colocar ali uma folhinha de couve, uma folhinha de agrião no suco é muito interessante. E é uma fonte de ferro melhorando o gosto metálico. E as proteínas de modo geral, e eu sempre vou mais para as proteínas de origem vegetal, como as leguminosas, os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico. Nossa, além de que grão de bico, fonte de triptofano que ajuda a melhorar o humor. Serotonina, e é tudo de bom. Perfeito, perfeito. E o que mais, Lenita? Né? E para melhorar a mucosa oral, eu não posso deixar de falar das vitaminas do complexo B. Também presente em cereais integrais, é presente nos folhosos verdes escuros. A vitamina D
Então, o solzinho, muito importante. Cada vez mais a gente está pegando ali no consultório a deficiência de vitamina D, né? E também a vitamina C, onde a gente tem nas frutas cítricas. Mas eu sempre falo assim, por exemplo, mamão também é fonte de vitamina C, goiaba. Lenita, um kiwi 150% do que a gente precisa de vitamina C num dia inteiro, um kiwi. Um kiwi. Olha que coisa então, maravilhosa. Então vamos parar que só limão, laranja, né? Pimentão tem vitamina C. Pimentão, então perfeito. Então assim, de modo geral, seriam esses nutrientes que vão ajudar muito, né, a melhorar esse paladar, ok? E assim, principalmente, Gisela, manter um organismo reequilibrado. Quando eu tenho um estudo sobre isso, eu gosto muito de usar nas minhas aulas, nas minhas palestras, né? O organismo, nós nascemos perfeitos. O que vai acontecendo? Nós vamos desequilibrando o nosso organismo no decorrer da vida. É assim, como é que é esse desequilíbrio? Vou fazer bem resumidinho. Por exemplo, é um exame que começa a dar um pouquinho alto. Então é aquele açúcar no sangue que, por exemplo, está ali em 99, 102, 103. A gente diz, não é nada. Isso é o início de desequilíbrio. Isso a gente consegue reverter mudando essa alimentação. Exatamente. E não precisar, por exemplo, chegar a tomar o medicamento. Exatamente. Porque a partir do momento que nós tomamos o medicamento, nós vamos ter uma série de desequilíbrios. E nós estamos acudindo o sintoma e não a causa, né, Lenita? Porque na causa é a nutrição que a gente faz a diferença. Com certeza. Ai, Lenita, o tempo tá acabando. Vocês não adoraram o programa de hoje? Eu tava assim, louca para trazer a Lenita para falar sobre paladar. Vocês viram quantas informações importantes. E olha, divulgue informação de saúde, informação de qualidade, porque quem a gente traz aqui é só profissional de primeiríssima grandeza, que eu falo, que eu escolho a dedo, porque vocês sabem que eu amo vocês, e aí a gente quer fazer isso com todo o amor e a gente quer trazer sempre os melhores profissionais. Lenita, deixo você para suas últimas considerações e se despedir dos nossos ouvintes, que também são seus. Ai, olha, gente, eu não tenho palavras para agradecer, né? Aquilo que eu sempre falo, a gente trabalha, mas é uma satisfação imensa a gente levar saúde para as pessoas. Às vezes uma pequena mudança que nós fazemos no nosso dia a dia, isso vai refletir de maneira muito positiva para o nosso organismo. Pessoal, muito obrigada a todos vocês. Gisela, muito obrigada a todo o pessoal aqui do programa, que nos recebe com tanto amor e carinho. Vocês não têm noção do amor e carinho que eles nos recebem, né? Todos vocês. E um beijo para todos os ouvintes. Um beijo muito especial para minha família, que eu amo demais, meus filhos, Guilherme, a Ana, o Antônio. E para os meus pacientes, principalmente os de Rio Claro, que ouvem demais o seu programa. E do Brasil todo, claro. Um beijo para todos vocês. E só mais um detalhe, não esqueçam de olhar a língua, ok? Gente, um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo Mais Saúde. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque encontrou na derrota algum motivo pra lutar. E assim viu no outono a primavera, descobriu que é no conflito que a vida faz crescer, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço,
que a vida tem contrários, que a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem soube duvidar pôde enfim acreditar, viu sem ver e amou sem aprisionar. Quem no pouco se encontrou aprendeu. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Você confere agora Pra Ver a Vida Acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. Qual é o sofrimento que te faz santo? Abrace ele. É ele que vai te levar para o céu. Qual é a pessoa que te faz santa? E se ainda não fez grande coisa em você, no mínimo faz com que você se ajoelhe e peça a Deus ajuda. E isso está fazendo de você uma pessoa melhor. Bendito seja Deus que aqui nos reuniu para esse dia aos pés da cruz com Nossa Senhora. Eu quero amadurecer como cristão. E eu sei que você deseja também. Que Nossa Senhora interceda por mim e por você para que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. A Canção Nova em São Paulo está mais perto de você com a Rádio América. Aqui você encontra oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Formação. É preciso ter obediência e docilidade a Deus, permitir que Ele nos conduza. Atualidade. Porque evangeliza-se também falando de saúde. Que bom saber que somos companhia no seu dia a dia. Acesse america.cançãonova.com. Eu, Padre Paulinho, quero convidar você neste mês de julho para participar da Santa Missa